Boa tarde a todos. Estou aqui para comemorar convosco, através deste meio audiovisual, o Dia da Europa. O Dia da Europa, quando lançamos esta edição comemorativa dos 25 anos da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. Meus caros amigos, eu julgo que nestes 37 anos que leva a democracia portuguesa, criada depois do 25 de abril de 74, não houve facto mais importante, nem nenhum que tenha comparação com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, naquilo a que nós chamamos hoje a União Europeia. Foi o facto que nos deu a consolidação democrática definitiva que já estava na revisão de 82. E foi o facto que nos deu a orientação económica que apareceria depois na revisão constitucional de 1989. Creio que o nosso país, com a sua economia de bem-estar ainda frágil e agora fragilizada por circunstâncias muito particulares, com a sua democracia, com as suas instituições saudáveis, com a sua estabilização democrática, deve isso essencialmente a esta nova aventura que o pequeno retângulo da Europa Ocidental do Sul teve ao deixar o seu império e ingressar na União Europeia. Tem sido uma experiência extraordinária, uma experiência fundamental de desenvolvimento de todos os portugueses. Creio que nesta crise que nós vivemos é hoje ainda mais importante, mais decisivo o nosso compromisso europeu. Ao contrário de que muitos céticos por toda a Europa, por todos os países da Europa, também em Portugal dizem, hoje é mais necessária a União Europeia para Portugal e para os europeus do que era há 25 anos atrás. No contexto da globalização, se nós nos queremos afirmar, se nós queremos ter uma palavra que seja uma palavra realmente importante no contexto global, nós temos de estar unidos, nós temos de ter uma economia que esteja em partilha e em conjunção, nós temos de ter um bloco sólido para se afirmar no diálogo com as outras potências regionais que agora emergem, como a China, a Índia, a Rússia, o Brasil e, obviamente, os nossos parceiros de sempre norte-americanos. Meus caros amigos, é fundamental aproveitar neste momento em que tanto se critica a Europa para celebrar a Europa e para aqueles que, como eu, são europeístas e federalistas, afirmarmos a importância desta ideia. Por isso, quero dar os parabéns ao Gabinete do Parlamento Europeu, ao Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, com o qual trabalho todos os anos afincadamente no Parlamento Europeu. A essas duas instituições quero agradecer pela circunstância de terem lançado este livro e de terem feito esta cerimónia evocativa deste aniversário dos 25 anos da adesão. E queria finalmente deixar uma palavra, já que hoje vamos falar dele, para a memória do professor Hernani Lopes, pelo que ele significa de cidadão impecável, como cidadão disposto a servir o seu país, com rigor, mas com esperança, com realismo, mas com determinação. Este homem deixou uma marca importantíssima no processo de adesão à União Europeia e no processo de consolidação da nossa integração. Este homem que eu conheci ainda muito novo, quando estava a entrar na Universidade Católica do Porto, onde regia precisamente um curso de estudos europeus e com quem privei depois no exercício das minhas funções políticas, é um exemplo daquilo que falta hoje a muitos líderes políticos na Europa e, infelizmente, também no nosso país. Realismo, determinação, rigor e esperança. São esses os valores europeus.